Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão plenária, convidando todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pelo vereador Daniel Eliseu Olivério. Boa noite a todos. A leitura vai ser em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que em Deus repartiu a cada um. Palavra do Senhor. Coloco em discussão a ata da sessão plenária anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão plenária anterior. Leitura dos expedientes recebidos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício do Gabinete do Prefeito de número 133 de 2023, o qual encaminha balancete mensal referente ao mês de agosto de 2023 da Prefeitura Municipal e dos fundos municipais. Os expedientes estão disponíveis na íntegra, na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência de número 220 de 2023, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério. Solicita ao Poder Executivo a viabilidade de instalação de um ponto de ônibus na Estrada Sol Nascente, esquina com a Rua Ladislau Cis. O pedido se faz necessário, pois não há local apropriado para os munícipes aguardarem o transporte coletivo. Deste modo, a intenção de proporcionar mais comodidades a estes moradores, solicito providências. Pedido de providência de número 221 de 2023, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Solicito ao Poder Executivo a viabilidade de um trabalho paliativo junto às obras em andamento nas ruas Reginaldo Meves, Irapuru, Arapongas, São João Abaixo, enquanto as ruas passarem por período de revitalização. O pedido se faz necessário, visto que, com essas ações, as obras não irão prejudicar usuários que trafegam no local. Pedido de providência de número 222 de 2023, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério. Solicita a viabilidade de instalação de mesas com tabuleiros desenhados e bancos para uso da maioridade, na Praça Pedro Ivo Campos, tendo em vista que, mediante a revitalização desta, aumentou o número de frequentantes, muitos entre esses pessoas com mais idade, que irá utilizar com frequência as mesas para jogos. Pedido de providência de número 223 de 2022, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério. Reitera pedido de providência 259 de 2021, de sua autoria, o qual solicita a implantação de faixa elevada na Rua Travessa Brasília, no trecho compreendido entre a Rua Maria Clara Freires e a Avenida Celso Ramos, considerando solicitação dos vereadores que procuraram este vereador a fim de requerer providências. Serão encaminhadas aos órgãos competentes. Leitura das indicações. Indicação de número 185, de 2023, de autoria do vereador Carlos Leite Filho. Solicita que o Poder Executivo analise a viabilidade para instalação de um contentor de lixo na Estrada Geral Bararas, mais especificamente próximo ao número 10.728. Indicação de número 186 de 2023, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério. Que o Poder Executivo viabilize instalação de academia da terceira idade na Praça Pedro Ivo Campos, com equipamentos específicos para atender às necessidades dos idosos, força muscular, flexibilidade, equilíbrio e mobilidade. Indicação de número 187 de 2023, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho.
solicita que o Poder Executivo encaminhe ao setor responsável a viabilidade de ser realizado a colocação de placas de sinalização e orientação de desvio de trânsito intenso na estrada rural, que inicia na SC 416, Estrada Sol Nascente, passando por Bararas e com término na estrada Vereador Klaus Lenitz, Palmital, no contorno sul. Durante esse percurso, poderá ser instalada placas com mapa do local, indicando as coordenadas exatas, para facilitar aos turistas que ali trafegam. Convém lembrar que essa estrada é um importante desvio no período de temporada de verão, sendo que, em alguns trechos de linha reta, é necessária a colocação de lombada, com redutor de velocidade, para garantir a segurança dos usuários e moradores locais. Indicação de número 188 de 2023, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Reitera a indicação 81 de 2023, a qual solicita ao Poder Executivo que encaminhe ao setor responsável a viabilidade de fazer valer a Lei Federal 11.738 de 2008, a qual dispõe sobre o reajuste do piso do magistério, visto que, em julgamento encerrado no último dia 11/9 de 2023, o Supremo Tribunal Federal confirmou a plena vigência da Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério e da fórmula de cálculo do reajuste. Com isso, não há mais justificativa para que os estados e municípios se recusem a pagar o piso, que é de R$ 4.420,55 centavos, aos profissionais que atuarem por 40 horas semanais. Convém lembrar que a Lei nº 11.738 de 2008 prevê complementação federal de recursos aos entes subnacionais que não dispuserem de orçamento para cumprir o piso. Indicação de número 189 de 2023, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Solicita ao Poder Executivo que seja encaminhada à Secretaria de Comunicação, Inovação e Turismo a viabilidade de ser divulgado através de mídias sociais a campanha De Olho nos Olhinhos, que tem como objetivo orientar na identificação precoce os sintomas da retinoblastoma, um tipo de câncer que acomete crianças pequenas. Quanto antes a criança for diagnosticada, mais chances de cura. O pedido se faz necessário, visto que, quanto maior for a divulgação, mais pessoas poderão observar os sinais e seguir as orientações. Indicação de número 190 de 2023, de autoria do vereador Jarbas Budal. Solicita ao Poder Executivo que seja realizada iluminação pública na praça do loteamento Boulevard. Serão encaminhadas ao Poder Executivo. Leitura dos projetos de lei recebidos. Projeto de Lei Ordinária de número 13 de 2023, de autoria do vereador Jarbas Budal, que declara como patrimônio histórico e cultural as bancas coloniais de Garuva. Projeto de Lei Ordinária número 66 de 2023, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. Baixado para as comissões. Agora vamos, com muita alegria, apresentar todos que nos honram com a sua presença aqui nesta casa, nesta noite. Senhor Marcelo Mardegan, pastor-presidente da Igreja Ministério Fonte de Vida. Senhora Maria de Fátima Vieira. Senhor Andrei Vinícius Esser, senhor Rafael Bramer, senhor Luiz Guimarães Leonel, senhor Altair Kershner, senhora Verli Egger Kershner, senhor Fábio Abel da Silva, senhora Edenise Aparecida Garcia Mardegan, senhora Jaine Moraes da Fonseca, senhor Silvio Pereira Veloso, senhor Rony Clécio dos Santos Meireles, senhor Walter da Cunha Vaz Júnior, senhora Carmen Kisner, senhor Paulo Vitor Cardoso de Souza, senhora Juliana Steffens,
Garcia Gonçalves Machado. Sejam todos bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio. Ordem do dia. Leitura do parecer da comissão que analisou o projeto de lei ordinária número 57 de 2023, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 57 de 2023, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Segundo a mensagem do referido projeto, a Lei Complementar Federal 195 de 2022, que recebeu o apelido de Lei Paulo Gustavo, dispõe sobre as emergências destinadas ao setor cultural. Seguindo os trâmites da referida lei, apresentamos ao Governo Federal um plano de ação e no mês de julho de 2023 fomos contemplados com os seguintes recursos: R$ 52.829,50 destinado à produção audiovisual, artigo 6º, inciso 1º a 4 da Lei Complementar 195 de 2022. R$ 130.415,38 destinado às demais ações culturais, artigo 8º da Lei Complementar 195 de 2022. Após análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas votou favoravelmente ao projeto. Em discussão, o referido projeto. Não havendo quem queira discutir, aberto o painel para votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 57/2023, de origem do Poder Executivo. Leitura dos pareceres das comissões que analisaram o projeto de lei ordinária número 68/2023, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 68 de 2023, de origem do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel que especifica e dá outras providências. Segundo a mensagem do referido projeto, este tem por escopo viabilizar a aquisição de imóvel, matrícula 87.682, do primeiro registro de imóvel de Joinville, de propriedade das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc. A aquisição de bens imóveis pelo município se insere nas atribuições típicas da administração e, portanto, na competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. No exercício de sua função administrativa, o poder público pode precisar adquirir novos bens, sejam eles móveis ou imóveis. Quanto aos imóveis, a aquisição por parte do município pode ser feita contratualmente, pelos mesmos instrumentos de direito privado, compra, permuta, doação, etc., ou compulsoriamente, por meio de desapropriação. No tocante à aquisição de um imóvel pela municipalidade, por meio da compra, aplicam-se as mesmas regras do direito civil, com algumas observações. Tais observações estão devidamente expressas no pré-julgado de número 483 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que assim dispõe. É possível a aquisição de bem imóvel pelo município, desde que, observado o processo licitatório 88, artigo 37 ao 21, e a Lei 8.666 de 93, precedida de autorização legislativa, artigo 81, e de avaliação prévia da Lei 8.666 de 93, artigo 24 a 10, e o artigo 81, devidamente justificado, quanto à finalidade e necessidade da Lei 8.666 de 93, o artigo 23. O imóvel que se pretende adquirir está localizado ao lado do cemitério municipal, e sua aquisição tem por objetivo justamente a ampliação do cemitério, para fazer frente à crescente demanda pelos serviços públicos de sepultamento. Assim, encontra-se amplamente demonstrando o interesse público e a adequação do imóvel ao objetivo ao qual será destinado. Sob aspectos financeiros, cumpre ressaltar que a transição, se aprovada, será realizada com base no laudo de avaliação emitido ainda no ano de 2020, de acordo com os parâmetros aferidos no mercado imobiliário local.
o que confere transparência e lisura à presente iniciativa. Por outro lado, convém ressaltar que a Lei Federal 866 de 93, autorizado por meio do artigo 24, a dispensa do centro licitatório, nos casos em que a aquisição do imóvel venha atender às finalidades pressupúcias da administração pública, ressaltando-se ainda a preponderância dos fatores localizados, a compatibilidade das instalações com as necessidades. Após análise, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamentos e Contas Públicas e Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social votaram favoravelmente ao projeto. Em discussão, review do projeto, Sargento Olivério. Mais uma vez, boa noite a todos. Esse projeto de lei 68 aí, esse imóvel ele fica ali na entrada do Rio da Onça, e quando se trata de uma aquisição, não venda, né? Uma aquisição, e da forma que ela veio, a metragem quadrada e o valor é bem acessível, na verdade, e pelo que fiquei sabendo, não está exposto ali no esboço do projeto, é para a construção de uma capela mortuária. Então, eu vou aprovar e creio que essa casa vai aprovar esse projeto. Vereador Ademar Padilha Filho. Boa noite, senhor presidente. Faço as palavras do sargento Olivério também as minhas. Também devo ressaltar aqui que há muitos anos atrás aí, acredito que na época do senhor Saul Zamboni, se não me falha a memória, esse terreno ele já foi doado para a Celesc, né? É até bom deixar bem claro isso daqui, para que não haja aí uma divergência aí de informações perante a sociedade. Foi feito uma situação de doação na época, né? E aí até então a Celesc fazia o uso, e aí várias gestões, depois que não estava mais sendo usado ali como subestação, a Celesc fez a desapropriação, e aí a prefeitura vinha com um processo para obter novamente aquele terreno, né? Mas foi doado tudo legalmente e não tinha como, né? Até o valor é um valor de 360 mil, eu digo que é um valor bem, né? Permaneceu, eles não... Uma propriedade daquela ali vale muito mais hoje, se a gente for olhar, né? E eu tenho certeza que para Garuva vai ser muito bom, porque nós também temos ali a questão do nosso cemitério, também vai colaborar com aquele pessoal que mora ali nos fundos, que também o secretário Márcio naquele dia na comissão já se comprometeu que irá fazer uma estrada, um acesso ali, né? Para que eles não passem mais ali entre o terreno da subestação e o do cemitério. Então, tenho certeza aí que Garuva só tende a ganhar com isso. Meu voto também com certeza é favorável. Outra discussão, review do projeto, vereador Ivo Mariano. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Passo das palavras do Ademar, enfim, as minhas. Eu acho que não tem por que a gente ir contra esse projeto, se já vem há mais de 20 anos se arrastando, e tem que ser agora tomada uma decisão para que seja construído, retirado aquele muro, enfim, e ser feito em benfeitoria aos munícipes. Sou totalmente a favor. Continua em discussão, review do projeto. Interessante a fala de cada um dos companheiros, fala do vereador Ademar, esclarecendo essa situação, né? Na época foi doado e política da empresa, né? Da Celesc não pode mais ser devolvido, né? Teria que ser vendido. E é uma necessidade, né? A falta de espaço. Outro dia eu fui em um velório, em um enterro ali, e não tinha lugar no chão, né? A pessoa precisou ser sepultada já em uma gaveta. Senhor presidente, ainda em tempo, eu acho que também é válido, né? Revermos as leis aí no que se diz respeito a termos de doações, né? Porque às vezes pode acontecer essas situações aí, e aí tem lá uns artigos que colaboram, né, para que essa propriedade permaneça com a empresa tal, e no fim o município acaba arcando com esse prejuízo, né? Acho que seria bem válido isso a gente ver futuramente.
dúvida, muito pertinente a sua observação. Não havendo mais quem queira discutir, aberto o painel para a votação. Aprovado o projeto de lei ordinária, número 68/2023, de origem do Poder Executivo. Neste momento, convido a senhora Fátima Vieira, promotora oficial do Turismo de Garuva, para fazer uso da tribuna por até 10 minutos. Boa noite a todos. Eu pensei que ia ter que subir em algum lugar aqui. Arruma, por gentileza. Um pouco mais baixo para mim. Acho que tem mais baixo, né? Assim? Mais baixo, aqui, mais baixo. Isso. Obrigada. Boa noite a todos. Antes de começar, eu quero agradecer a Deus, porque é Ele que me sustenta, é por Ele que eu estou aqui, e sem Ele nada podemos fazer. Então, eu quero realmente agradecer a Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. E agora eu quero começar dizendo que é um prazer imenso estar aqui diante dos representantes do povo. Quão importante é a missão de vocês? Porque nós vivemos em um lugar abençoado por Deus. Garuva é amplamente abençoado. Eu costumo pensar que quando Garuva foi nascer, Deus colocou as mãos sobre Garuva e falou: vai que a prosperidade está com você. Então, eu vim aqui para falar do Turismo Garuva. Eu quero esclarecer que eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição pública e nem privada. Eu cheguei em Garuva em 2017 e eu me deparei com um tesouro e com um povo abençoado, o povo garuvense. E eu fui morar no Bararas e eu me deparei com as histórias das pessoas que moravam ali. E depois eu fui apresentada por uma moradora ao livro do professor Gleison Vieira, historiador fantástico, com pesquisas genuínas. Esse homem pesquisa há mais de 20 anos no nosso município. E ele já esteve aqui presente falando sobre as pesquisas dele, né? Então, eu fui apresentada a esse livro dele e eu me apaixonei por Garuva quando eu comecei a ler as primeiras páginas. E quero esclarecer também que não sou pesquisadora, não sou historiadora, eu sou a mulher de lendas, a mulher da história, e eu amo aquilo que eu faço. Então, Garuva entrou no meu coração e eu disse, existe aqui um ouro muito maior e melhor do que aquele ouro citado nos livros de história. E eu me deparei com uma frase, porque alguém me disse assim: certa vez, Espiridion a mim chegou e disse para o Ramon: você quer um poço de petróleo ou você quer o turismo? Não, porque o poço de petróleo ele vai secar e o turismo não. Então, eis aqui uma fonte, eu venho aqui pedir aquele apoio mais físico, mais moral, mais espiritual, mais intelectual, é isso, né? Eu venho aqui tirar do meu coração e compartilhar no coração de vocês esse amor por Garuva na questão turismo. O que é realmente turismo? O turismo é feito de pessoas. E nós estamos sentados, nós vivemos em um berço esplêndido. Nós vivemos num lugar onde nós temos é chamado de Pantanal do Sul, paraíso das águas, princesinha das montanhas. Garuva, nossa amada Garuva, nós vivemos em um tempo de prosperidade fantástico. Nunca houve um tempo como nós estamos vivendo agora. E eu quero aqui fazer um ponto que eu sou fã da administração do Dr. Rodrigo. E sou fã também de uma mulher chamada Silmara, porque através dela a Garuva está gerando condutores ambientais,
Temos, inclusive, 2 aqui, Juliana e Paulinho. Lá está. Vou ficar de pé para o pessoal conhecer vocês. São 2 condutores ambientais. Então, nós já temos aí em torno de 20 profissionais prontos para poder receber os turistas, aquelas pessoas que querem conhecer Garuva. E qual é o objetivo? Às vezes as pessoas olham para mim e falam, Fátima, por que é que você está fazendo isso? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo, número 1, é abençoar vidas. Eu fui muito abençoada na minha vida. E hoje eu faço aquilo que o meu coração indica. E eu vejo que quanto mais você trabalha em prol de outras pessoas, mais pessoas são alcançadas, mais Garuva vai ser abençoada. Então, qual é o objetivo do turismo Garuva? Fazer com que Garuva seja conhecida e reconhecida no Brasil e no mundo. É esse o objetivo do turismo Garuva. É levar a Garuva a todo lugar, porque o que nós temos aqui, ele precisa ser fomentado, ele precisa ser falado, ele precisa principalmente ser compartilhado. Garuva tem um povo que tem um coração. Garuva tem o garuvense é genuíno. Você conversa com o garuvense, ele te chama para tomar café, te chama para tomar um chimarrão. O garuvense, ele te abraça. Quando eu cheguei aqui em Garuva, eu falei, mas esse povo é diferente? Esse povo é diferente? Mas qual é a diferença? Quando você consegue olhar as pessoas e detectar o coração que existe nela, isso realmente faz diferença. Então, o turismo Garuva, hoje, ele trabalha em prol dos garuvenses. Eu sou professora universitária, sou pesquisadora do comportamento humano, viajei de 4 continentes pesquisando o comportamento humano. Só a pesquisa no comportamento eu fiz 28 países, e etc, etc. O currículo é gigante, mas o amor por Garuva e o amor por o que eu estou fazendo é imensamente maior. Também sou formada em gestão pública e ministrei durante muitos anos. E como professora de recursos humanos, por 8 anos consecutivos, eu fui a melhor professora de recursos humanos da Faculdade Unip São Paulo. Então, o que eu quero dizer? A Fátima Vieira está se colocando à disposição dos vereadores. Eu quero que vocês contem comigo. Eu quero que vocês realmente podem contar comigo. Vamos fazer com que o garuvense tenha amor pela terra. O garuvense, muitas vezes, ele não sabe a própria história. Eu disse, eu sou a mulher da história. Mas tem um homem aqui em Garuva que é aquele homem que faz pesquisa, aquele homem que fala assim, olha, Garuva se chamava Peloponeso, e ele mostra o documento. E esse homem é o professor Gleison Vieira. O Gleison é uma raridade, e eu peço também que vocês observem a isso. Não vamos deixar isso muito solto, vamos fazer com que as pesquisas do professor Gleison, 20 anos de pesquisa, tenham uma ênfase aí bem diferenciada. Mas alguém precisa ir contando o tempo. Então, assim, nós estamos preparados para poder abraçar o povo garuvense. Nós agora estamos vendo novas formas de trazer pessoas do Brasil e do mundo para este lugar, porque além das belezas naturais que nós temos, eu trago aqui 3 projetos que já estão em andamento. Foi criado o Caminho da Prosperidade, que começa ali no Porto de Barrancos, porque nós estamos vivendo o centenário da chegada do Edmond P. aqui. Foi o segundo homem mais próspero da França. Então, ele chegou no Porto de Barrancos, dia 1º de julho de 1923. Então, foi criado o Caminho da Prosperidade, que sai do Porto de Barrancos e vai até o Bom Futuro. E esse caminho ele vai ser sinalizado como é o caminho de Santiago. Então, e para quem é esse caminho? Para todas as pessoas que precisam de um pouco mais de prosperidade. Porque se existe um lugar que é sinônimo de prosperidade, esse lugar se chama Garuva. E criamos também, temos um projeto, inclusive ontem eu estive ali na Aldeia dos Guaranis. Que maravilhoso aquele lugar, eu convido todos a conhecer aquele lugar. E nós vamos fazer ali na Aldeia dos Guaranis, nós vamos reproduzir parte da escadaria do Monte Crista, ou parte do Caminho de Pedra de Monte Crista, ou parte do Piabiru, nós vamos reproduzir ali na Aldeia dos Guaranis. Mas por que o turismo Garuva vai fazer isso? Para aquelas pessoas, para os cadeirantes, para que os idosos possam ver como é que é essa escadaria, como é que é esse caminho de pedra.
E, inclusive, tem uma pessoa, o Roque, ele esteve conosco no curso de condutora ambiental, e ele é lá da aldeia, então ele já está preparado também para receber essas pessoas lá. Então, é projeto do Turismo Garuva, e nós fazemos isso na força do braço. E quando você tem propósito de ajudar as pessoas, as coisas realmente vão acontecendo. Então, finalizando, eu quero me colocar à disposição de toda a população, né, de toda a comunidade. E eu quero agradecer também o Jarbas, que, por ele, né, me convidou, e isso é magnífico, é fantástico, é uma oportunidade que eu tenho de estar diante de todo o povo garuvense, porque eu estou na frente de representante do nosso povo, e quão grande é a missão de vocês, e eu me sinto amplamente honrada. Muito obrigado. Vereador Jarbas. Parabéns pela explanação, Fátima. Sempre divulgando aí o nosso turismo de Garuva, né? A importância, né, das secretarias, que você falou da Silmara, a secretaria também Gilcimar, da Cris ali, mas você sempre está à frente, mostrando também as nossas belezas aqui, divulgando e levando para todo o Brasil e até pelo mundo aí, né? Valeu, parabéns aí, pode contar com a gente. Muito obrigada. Alguma pergunta? Parabéns, dona Fátima, pelo trabalho, né? Obrigada. Dá para ver que a senhora é uma pessoa dinâmica, alegre. Obrigada. O turismo de Garuva realmente tem um grande potencial ainda a ser explorado, né? E o povo de Garuva realmente é um povo muito acolhedor, com uma característica, né? O povo de Garuva, existe uma miscigenação muito grande, né? Muita gente que adotou Garuva. Vereador Reginaldo? Boa noite a todos. Parabéns, dona Fátima, pelo seu empenho, pelo seu amor, pelo nosso município. Eu também sou um defensor do turismo. O vereador Ivo até sabe, tenho quase 100 ofícios de marinas de todos os cantos, do Príncipe de Joinville, pedindo para que tivesse condições deles virem passear nas pousadas ali, com os iates e as coisas deles. Interessante. Para isso a gente precisa sentar, conversar com o prefeito e mudar algumas coisas ali para poder esse pessoal tá vindo visitar, às vezes até investir, criar uma marina dentro do nosso palmital, Bararas ou Barrancos, ver um local que se adeque melhor, para que também levar o turismo não só numa localidade, né, mas nas outras. Sim. Vereador Marli. Boa noite a todos. Dona Fátima, nossa promotora, né? Promotora Sim. do turismo aqui em Garuva. Como a senhora falou, imagine, eu acho que a maioria dos vereadores aqui também somos nativos, acho que daqui a maioria, né? Com certeza a nossa cidade, Garuva, ela é uma cidade que é apaixonante. Eu digo, quem toma água daqui, se vai embora, ela retorna, com certeza. Nosso turismo, ele precisa mesmo ser explorado. A senhora bem citou as pessoas que se interessaram e fizeram mostrar a história de Garuva, que é o professor Gleison, qual eu tenho minha admiração por ele, né, pelo trabalho dele desde sempre. Meus filhos estudaram com ele, sempre falaram do professor que ele é demais, né? Então, temos que valorizar, sim, o turismo, e está na hora mesmo de trabalhar o turismo na nossa cidade. Então, eu falo da Cris também, falo do Gilcimar, e vamos falar ali do Paulo também, que está à frente agora, Juliana, juntamente, mas parabéns, precisamos divulgar aí, fazer o nosso turismo, colocar em prática, vamos dizer assim, né, para todos conhecer Garuva, e os próprios garuvenses, como a senhora falou, conhecer Garuva sim. também, a história, a nossa história, né? Parabéns. Obrigada. Vereador Marcelino. Boa noite a todos. Parabéns, dona Fátima. Obrigada. A senhora pode contar sempre conosco, com essa casa aqui. Como o vereador Reginaldo falou, a gente tem que olhar também pelo Barrancos e Bararas, né? Não é todo município que tem um paraíso que nós temos ali, né? Então, assim, a gente acaba envolvendo as pousadas, o pessoal, os moradores ali que vivem da pesca, né? E, mais uma vez, parabéns pela senhora por esse trabalho lindo que a senhora vem fazendo no nosso município. Obrigada, muito obrigada. Vereador Ivo.
Boa noite, parabéns, dona Fátima. Eu quero dizer aqui que aonde a senhora mora lá é tão belo quanto a qualquer outra localidade. Sim. Até tem um pequeno terreno lá, próximo ao porto, bem ao lado. E eu não sei, a senhora deve conhecer lá o senhor Ademar Glisk. Eu acho que mais de 90% dos garuvenses não sabem o paraíso que aquele senhor tem. E ele abre mão para ser visitado, para virar um ponto turístico, inclusive, na propriedade dele lá em cima, naquela montanha. Um lugar de fácil acesso, que todos podem ir. E é um lugar assim divino, que eu já tive o prazer de estar lá conhecendo e vendo o quanto é encantador. Quer dizer, a natureza é bela por natureza, então não temos que achar defeito, né? Temos que preservar e, como se diz, para muitos serve até como terapia. Então Verdade. Vamos parabenizar o seu serviço aí. Conte com esse vereador. Obrigado. Vereador Ladiomar. Boa noite, dona Fátima. Parabéns pela fala. Parabéns por toda a equipe do Turismo Garuva. Já parabenizo aqui também aos voluntários, né? Que foram aí, fizeram todo o trabalho para serem guias, né? Então, parabéns. E também só ressaltar aqui que uma vez até nós tivemos aqui uma apresentação com a Munesc sobre os trabalhos que eles estão realizando. Eu acho que também seria muito interessante um dia nós sentarmos e marcarmos uma reunião, pois eles também têm bastante projetos que também regionalizam, né? Até, inclusive, eu citei, quando eles estavam aqui, a questão do transporte marítimo. Por que não nós termos ali, na Baía do Palmital, né? Acho que é escuna que se fala, né? Que faz aquele transporte de lancha que vai indo aqui para o nosso litoral catarinense, né? A gente sabe aí o gargalo que é aí quando chega na época de final de ano e tudo mais, né? Toda essa região de praia. Então, claro, deslumbrando aí a questão turística, mas e também, por que não, socioeconômica também, né? Então, acho que é bem válida essa questão aí. E se um dia, vereador Jarbas, aí também podemos intermediar, né, vereador? Para estarmos conversando aí com o pessoal da Munesc, até para ver se já desenvolveram, fizeram algum tipo de estudo acerca do assunto. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Obrigada. É isso? Continua aberta a palavra. Mais algum vereador? Vereador Sargento Olivério. Boa noite, dona Fátima. Boa noite. Parabéns, conforme a senhora falou na tribuna aí, seu trabalho. Professor Cleison também, a senhora citando ali, que é um garuvense, um historiador nosso aí. Eu quero só perguntar, a senhora já entrou em contato com o Gilcemar, nosso ali da comunicação, para apresentar o seu trabalho aqui em Garuva? Que faz parte do turismo ali, né, na prefeitura, junto à prefeitura. Está ali a Cris. Eu acho interessante, não sei se a senhora já fez contato com eles, alguma coisa. Eu já andei fazendo alguns contatos, já. Que bom. Parabéns, Deus abençoe, tá? Obrigada, amém. Mais uma vez, muito obrigado, senhora Fátima. E reitero os meus votos aí, que Deus continue abençoando a senhora nesse trabalho. Eu sou natural de Garuva, ali do Sol Nascente, né? E tem muitos parentes ali no Bararas e Barrancos. Os Leite ali são tudo parentes, leite integral. Obrigado, muito obrigado. Obrigada a todos. Em continuidade, convidamos o senhor Marcelo Mardegan, pastor do Ministério Fonte de Vida, para fazer uso da tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos desta Casa de Leis, primeiramente agradeço a Deus também por essa rica oportunidade de poder estar aqui hoje e fazer um ato de agradecimento a esta Casa de Leis. A gente nunca escolhe uma pessoa, a gente sempre trabalha em equipe
E quando você vê uma equipe trabalhando, a gente vê um bom desenvolvimento. E o bom desenvolvimento só acontece quando todos têm a mesma visão. E eu vejo essa Casa de Leis, eu participei aqui de uma reunião recentemente, que meu filho foi homenageado aqui, né, como moção de aplauso pelo vereador Jarbas Budal e dos demais vereadores. E hoje estou aqui para agradecer, porque eu sou pastor-presidente do Ministério Pentecostal Fonte de Vida. Estou morando em Garuva há exatamente 6 anos, dia 16 de setembro agora, fez 6 anos que eu estou aqui residindo nessa cidade. Das palavras da promotora Márcia, quero parabenizá-la também, eu faço a delas minhas. Amo essa cidade, aprendi a amar essa cidade. Morei já no interior de São Paulo, morei em Balneário Camboriú, morei em Itapoá, fui diretor de rádio por muito tempo, tanto em Guaratuba, Itapoá, como também sou atual funcionário da Rádio Máxima, né, há 6 anos também. O saudoso seu Alcir Michels, que me trouxe para cá, né, e foi buscar minha mudança, inclusive, e hoje eu estou aqui, continuo até hoje na Rádio Máxima também. Mas o meu agradecimento a essa Casa de Leis é porque tudo o que a gente precisou, nós fomos atendidos pelo Ministério. Recentemente, nós tivemos uma posse, né, no qual eu sou representante agora de Santa Catarina, da GCM Internacional. E nosso pastor-presidente é o pastor de Londres, né, é o reverendo Jonas, no qual eu deixo aqui, transmito um abraço a todos os vereadores, né, por ele, que ele está sabendo que a gente ia estar aqui hoje. E para quem a GCM é Convenção Geral Interdenominacional e Internacional Emanuel de Ministros e Ministérios Evangélicos, né? Então, eu fui empossado recentemente como representante de Santa Catarina. Então, nós respondemos por Santa Catarina. E nós tivemos a nossa posse, onde tivemos a presença dos pastores da UMESC, né? Da União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina, da CEVAN também, que é dos Militares Evangélicos do Paraná, e outras representações que tiveram. E eu já fico aqui grato também pela presença dos pastores, também vereadores, né, o presidente Carlos Leite, né, que esteve lá presente, também o presbítero Olivério, o sargento Olivério, que esteve lá presente nesse dia. Até eu trouxe umas fotos, não sei se vai dar para pôr as fotos, né? E foi um dia muito especial para mim, no qual eu me emociono muito, porque a gente fica muito feliz quando a gente é acolhido. E nós estamos aqui prestando um trabalho para a comunidade, né? Esse aí foi o dia, né, que foi o dia da posse, e no qual eu agradeço muito de coração, né, ao apoio desta Casa de Leis. Ali estão os militares, né? Vieram vários militares de várias cidades aqui de Santa Catarina e do Paraná, e tivemos também uma recepção muito calorosa através da GCM Internacional. E a Câmara de Vereadores tem nos apoiado, né, através das bandeiras, através das presentes. Isso aí é uma foto que veio a mais, porque também na terça-feira passada eu faço parte da Compai, do Conselho de Pastores de Itapoá, e estou lutando pelo Conselho de Pastores também aqui de Garuva, né? Mas foi a posse também que a gente faz parte lá, né? E ali também, esses são os nossos representantes, inclusive a nossa missionária Eldete está aqui hoje, né? Ela, nossa secretária também do Estado, de Santa Catarina, e o primeiro que estaria é o Bispo Sérgio, que passou o cargo para mim, ele passou a embaixador. Hoje ele está fazendo missão África, né? Ele vai ajudar. Nós temos aqui missões na África, então a gente também faz esse trabalho muito bonito. E os demais pastores que tiveram conosco, no qual eu fico muito agradecido, né? Temos pastores de Balneário Barra do Sul, temos pastores de Blumenau, lá de São José, aqui de Garuva, de Joinville, são que formam a nossa equipe, né? Dos representantes aqui de Santa Catarina. E eu, nesse momento, nessa foto, é onde estava assinando, né, a posse, no qual a gente, hoje, somos representantes, estamos aqui à disposição de toda a Garuva, de todos o poder público, de todos os vereadores, todos que precisarem, e a gente está à disposição. Quero falar um pouquinho também, né, do Ministério Pentecostal Fonte de Vida, que ele acabou de completar 5 anos, né, aqui na cidade de Garuva. Nós estava antigamente ali na Casemiro de Abreu, atualmente nós mudamos porque nós estamos com 150 membros, né, conosco na igreja hoje, que fazem parte do ministério, um trabalho que nós começamos nas casas, inclusive lá nos Bananais, no Banase, no Calvi, fomos em vários lugares e graças a Deus, Deus tem honrado, né, todo o nosso trabalho
E hoje nós temos aí uma família, né? Uma família de 150 membros, no qual nos ajuda muito. Nós temos 11 departamentos dentro do Ministério e um deles é a Ação Social Fonte de Vida, que nós já fizemos aí vários trabalhos através do Natal Solidário, né? Todos os anos a gente tem feito, e eu quero agradecer também o apoio que eu tenho tido aqui da cidade de Garuva, dos comerciantes, né? Da prefeitura, dos vereadores, né? E todos os anos nós repassamos mais de 60 a 70 cestas básicas no Natal, e também nós cuidamos de pessoas, por exemplo, quando precisa de um remédio, quando precisa também de uma viagem para Joinville, esse dinheiro também é guardado para ajudar na assistência social. Todo o dinheiro do dízimo que sobra, quando sobra, também a gente passa para a ação social para fazer esse trabalho. Então, nós estamos aqui há 6 anos, e nós, eu como pastor presidente, né, nós temos 3 igrejas, uma no norte do Paraná, nossa sede, de Faxinal, né, perto de Londrina e Apucarana, 100 quilômetros de Londrina, e a outra igreja é em Itapoá, que recentemente, em janeiro deste ano, nós também abrimos uma igreja em Itapoá. Mas aqui em Garuva, nós temos recebido muitos visitantes, autoridades de outros ministérios, outros pastores, e aí é uma igreja que gosta de fazer muita aliança, né? A gente faz muita aliança com as demais igrejas aqui da cidade. A gente sempre está trabalhando junto. Nós já conseguimos retirar das ruas aqui 2 traficantes, né? Que hoje estão no caminho do Senhor, convertidos. Nós temos essa semana passada, agora semana que passou, nós temos uma membro lá que está há 8 meses com a gente, que ela saiu da prostituição e das drogas, e ela se batizou recentemente, e também fizemos o casamento dela na semana passada, e ela está até grávida, né? Que vai ser mamãe agora. Então, são os trabalhos que a gente faz questão de mencionar aqui, né, nessa noite para vocês, porque isso não é para se aparecer, não é para que o nome de Jesus seja glorificado, né? E é um trabalho que a gente faz para a cidade, e queremos que todos vocês, todos os vereadores, podem contar conosco. Fica aqui um convite, né, para quem não conhece ainda, fazer uma visita no nosso ministério, né? E a gente recebe toda semana, já veio autoridades de outros municípios também, como a gente recebe sempre, mas o mais importante de tudo, né, é sempre levar a palavra de Deus, é sempre abraçar as causas importantes. E eu sempre falo, deixo um recado, né? Quando a gente estende as mãos, é a gente que é abraçado por Deus. Quando você levanta alguém, é você que permanece de pé. E quando a gente se dispõe à vontade de Deus para fazer ao próximo, é você que ganha. Então, nós temos esse tema, né? O nosso tema da igreja é ama teu próximo como a ti mesmo, que também eu quero dizer que a gente tem a obrigação na igreja de servir os nossos irmãos, né? Não é só falar, é ter atitude, é agir, é ajudar, e por isso que nós estamos aqui nesse trabalho. Então, trago aqui, então, terminando aqui a minha fala, o abraço do nosso pastor presidente, né, o reverendo Jonas, que vai estar aqui em novembro, dias 2, 3, 4 e 5 de novembro, nós temos a nossa convenção internacional em Curitiba, no qual o senhor já foi convidado também, né, convidado, os pastores, e também nós estamos fazendo também café com os pastores nas cidades aqui de Santa Catarina, que novas igrejas estão vindo afiliar, né, à GCM Internacional. Fica aqui agradecido também aos membros da nossa igreja, tem alguns membros que vieram aqui hoje prestigiar esta reunião, e parabenizar os vereadores, né, o Jarbas também, um amigo de muitos anos, já mais de 20 anos, testemunhei 2 livramentos desse homem aqui, né, no dia que acidentou, né, ali perto da polícia, e um dia que também que ele teve um tiroteio ali em Garuva, eu ia dar carona para aqueles meninos, e um ônibus entrou na minha frente e não deixou. Quando eu vejo a notícia mais tarde, chego em Itapoá, eu era repórter, falou, volta lá, porque saiu um tiroteio lá, quando o Chico vier, era o Jarbas que estava lá, né, tendo um livramento. Então, eu vi 2 livramentos do Jarbas, uma pessoa que também estimo muito, e em nome do senhor presidente, dos vereadores deles, eu também quero agradecer a cada vereador e parabenizar. Eu estive aqui, eu vejo o empenho de vocês, eu vejo a vontade de vocês, eu vejo que vocês lutam por essa cidade, isso é muito importante, e quero dizer com maior alegria que eu falo sempre lá na igreja, eu falo aqui, Garuva é a melhor cidade que eu vivi até hoje. Não tenho medo de falar isso e não tenho vergonha de falar isso. Garuva é a melhor cidade, foi onde nós se encontramos, onde nós se realizamos, onde nós se demos bem e aonde como a promotora falou ali, né? É um povo acolhedor, um povo que abraça, um povo que me ajuda. Eu tenho aqui vários eventos, nunca tive um ar de reclamar de ninguém. Então fica aqui meu cordial agradecimento e muito obrigado e Deus abençoe pelo espaço.
Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vereador Jarbas. Boa noite, pastor. É um amigo de longa data aí, né? A gente conhece de Guaratuba, depois de Itapoá, sempre envolvido com a comunidade, né? Agora eu fico muito feliz que é um pastor aqui da nossa cidade, falando aí das suas obras. É um trabalho que não é fácil, né? Mas o senhor está fazendo um trabalho de Deus. Então, o senhor sempre estava envolvido em causas nobres, desde a época de Guaratuba, lá, né? Sim. Então, para mim é uma felicidade hoje estar aqui nessa casa, estar falando das suas obras aí. Deus te abençoe sempre aí, meu amigo. Amém. Vereador Sargento Olivério. Pastor Marcelo Mardegan, bem-vindo a essa casa. Parabéns pelo excelentíssimo trabalho que o senhor está fazendo frente à sua igreja. Segurou esse cajado, não desistiu e está ali, angariando alma para o reino de Deus. Amém. Parabéns. Que Deus continue abençoando o senhor e sua família e toda a sua congregação ali, os irmãos que se congregam ali. E tenho certeza que Deus vai prosperar cada vez mais e mais almas para o reino vai conseguir ali. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Vereadora Marli. Parabéns, pastor. Obrigado. Quando a gente sempre tem que enaltecer a Deus, e eu digo sempre que o que a gente vai levar dessa terra é somente, a gente vai com as mãos vazias, mas o que a gente fizer aqui ao próximo, assim como a dona Fátima falou, a gente está fazendo para Deus. Então, o trabalho que o senhor faz aqui e todos os seus que estão à frente à igreja, está fazendo para Garuva, está fazendo para Deus, e com certeza a cidade aqui só tem que agradecer, e esta casa também. Então, estamos aqui para o que precisar. Muito obrigado. Parabéns. Amém. Deus abençoe. Vereador Ladiomar. Parabéns, pastor Marcelo. Obrigado, vereador. Que Deus lhe dê muita força, sabedoria e discernimento para que o senhor possa conduzir, né, esse trabalho, esse chamado de Deus, né? Amém. E também parabenizo aqui tanto a fala do senhor como também a da dona Fátima aqui, que já iniciaram agradecendo a Deus. Eu louvo isso, então isso é de extrema importância. E quero aqui falar também, citar, que Garuva sim é um lugar abençoado por Deus, e a última frase do nosso hino diz assim: tuas portas estão sempre abertas, estão prontas para receber os que buscam as rotas certas e a alegria feliz de viver. Esse é o DNA de Garuva. E, como é que se diz? Sim, aqui é um lugar acolhedor e promissor para todos que quiserem vir aqui, né? Que não venha fazer nada de errado, mas aqui é um lugar muito abençoado. Parabéns, pastor. Obrigado, vereador. Deus abençoe. Vereador Bach. Boa noite, pastor. Boa noite, meu querido. Parabéns para o senhor aí. Obrigado. Acompanho um pouco do seu trabalho faz um tempinho, né? Através do meu amigo, pastor Rogério, pastor Rogério. Que hoje está em Itapoá. Isso. Parabéns para o senhor, assim como seus membros aqui, faz um belíssimo trabalho em Garuva. Obrigado. Que Deus continue abençoando. Muito obrigado. Deus abençoe. Uma boa noite na paz do Senhor, pastor. Amém. Parabéns, né? Esse trabalho que exige muita dedicação, né? Exige muito amor, mas que, como já foi falado aqui, existe uma recompensa, né? E essa recompensa não é elogio dos homens, não é aplauso, mas essa recompensa é eterna nos céus, né? Amém. Interessante que essa comunhão que nós tivemos, né? Já conheço o senhor, salvo engano, desde 2018, tive o privilégio de conhecer o senhor. Sim. E essa comunhão sempre foi uma comunhão estreita e abençoada. E eu falo aqui publicamente e cito Tito, capítulo 2, versículo 14, que diz que Deus vem buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras, e não uma placa de igreja. Exatamente. Se todos tivessem esse discernimento, esse entendimento de que nós estamos servindo no mesmo
exército, né? Com batalhões diferentes, frente de batalha diferente, estratégia diferente muitas vezes, mas o mesmo exército e o mesmo general que é Cristo. Que Deus continue abençoando o senhor, sua família, ministério e todo o rebanho que Deus tem colocado sob a sua responsabilidade. Agradeço de coração, Deus abençoe. Muito obrigado a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Palavra livre, por até 5 minutos, o vereador Daniel Eliseu Olivério, MDB. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, os demais aqui presentes nessa casa, os que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite. Eu fiz 3 pedidos de providências, vou falar de 2 aqui. Fiz um pedido de providência solicitando um ponto de ônibus ali no Sol Nascente. Ainda em 2023, ainda temos moradores nossos, né, ao relento, esperando o ônibus ali. E eu acho que não pode acontecer isso dali. Então, eu creio que vários vereadores já fizeram pedido de ponto de ônibus, já foi até liberado uma época uma suplementação aí para a construção de ponto de ônibus. Mas ainda existe locais aí que o povo ainda reclama por não ter ponto de ônibus aí e estão ao relento aí. Então, que o Poder Executivo analise aí e que faça e atenda esse pedido aqui, senhor presidente. Também fiz um pedido, uma faixa elevada ali na Travessa Brasília. Reiterei esse pedido aqui, eu já tinha feito. É uma descida, vereador Ladiomar, ali. É um curto, acho que dá 400 metros. Mas quem desce ali, principalmente a rapaziada, né, hoje tem um pezinho meio pesado. Aí vê ali uma liberdade para dar uma acelerada. Só que os moradores, né, ficam inseguros, né? Quem tem filhos mesmo, vai que atravessa ali. Também tem uma creche agora e é necessário que seja instalada essa faixa elevada ali. Parabenizar a senhora dona Fátima pela fala aqui, pelo seu trabalho também, frente ao turismo. Pastor Marcelo Mardegan, parabéns. Que Deus continue abençoando vocês nesse trabalho, a senhora Fátima, o senhor Marcelo. E sempre usando assim dessa forma, e com Deus na frente sempre. Que Deus abençoe, senhor presidente, e obrigado. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Edson Jair Bach. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, a todas as autoridades aqui que já foram mencionadas, aos nossos queridos funcionários e a todos que nos escutam. Primeiro quero dar parabéns aqui à dona Fátima, né, promotora de turismo, pelo seu belíssimo trabalho. Até o meu amigo Paulo e a Juliana ali, que também são os seus condutores, né, ambientais. É isso? Né? É um bom trabalho de vocês aí. Parabenizar aqui o senhor Marcelo Mardegan, pai do meu amigo, posso chamar ele de Bisteca, que é meu querido do meu coração. Toda semana eu tô lá, incomodando ele. Parabéns, pastor. Parabéns aos demais pastores também que tem, né? Hoje também quero parabenizar aqui meu amigo Rogério, que não está em Garuva, né? Está em Itapuá, frente a uma nova missão, mas eu tenho certeza que Deus vai honrar. Senhor presidente, quero fazer aqui uma indicação. Sábado eu estive de serviço na Defesa Civil, interditei a ponte lá do Três Barras. Essa ponte está caindo, estourou um cabo. Aí entrei em contato hoje com a prefeitura e a resposta que eu recebi
que essa ponte é particular. É particular, mas aqui passava só sábado mais de 150 pessoas. Então, a ponte está ruim, alguém tem que tomar uma providência, né? Não quero saber se é a prefeitura, alguém tem que tomar. Para isso está aí a nossa querida promotora aí, Dona Fátima, lutando pelo turismo. Todo final de semana aí passam nessa ponte mais de 150, 200, 300 pessoas. E daí diz que não tem nada a ver com a prefeitura. Não sei se tem ou não tem a ver, mas alguém vai ter que fazer alguma coisa. Se Quando permite, cair alguém ali de cima, daí já não. No caso, agora está interditado, não tem outro acesso ali, é só essa ponte. Só por dentro do rio, e se chove. Vamos tirar esse povo de lá do Monte Cristo, como? Então, eu acho que tem que ser repensado melhor as formas de responderem isso. Ele vai falar para mim que isso aí não tem nada a ver com ele. Mas como é que eu vou falar para 150 pessoas que estão lá do outro lado do rio que a prefeitura não tem nada a ver com isso? Tem sim. Eu acho que tem. Então, sim, no Monte Cristo. Não, é uma ponte que é muito usada aí. Então, queria fazer um pedido de providência, senhor presidente, para alguém faça alguma coisa por isso, que tomara a Deus que seja a prefeitura, né? Porque se é particular, o cara não vai ter condições de arrumar isso aí. Porque isso aí tá até esses, aqui se o senhor vê, esse do lado esquerdo, tem um oco desse tamanho, mais de metro para baixo. Já tá lá no final da coisa lá. Isso aí tá tudo podre. Você vai ter que trocar. Eu acho que o senhor pediu uma ponte nova para cima, um pouco. Não, para cima um pouco eles demarcaram. A prefeitura demarcou lá, dizendo que iam fazer até final do ano agora. Mas com esse desgoverno atual, federal que não manda verba nenhuma, nós não temos condições, corte de gasto para tudo. E então alguém vai ter que fazer alguma coisa. Ao menos arrumar esse que está. Boa noite, senhor presidente. Por hoje era só. Palavra livre por até 5 minutos. Vereador Ivo Mariano. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, quem nos assiste pelas redes sociais e todos aqui presentes. Primeiramente, quero parabenizar a dona Fátima pelo belíssimo trabalho, que tenham mais Fátimas nesse Brasil aí. A gente não fala mundo porque está de bom tamanho a gente já tomar conta e se preocupar com o nosso Brasil, que é tão lindo, tão rico em naturezas perfeitas para que seja usufruída de maneiras legais. Parabéns ao pastor Marcelo pelo belíssimo trabalho. E quero dizer, pastor, que independente de religião, eu não gosto de tocar nesse assunto, que como eu disse, eu fico meio emocionado, mas eu tinha que falar. Deus é um só. Eu acredito nele que você não faz ideia. Não existe dia, quando amanhece, a primeira coisa que eu faço é agradecer e pedir proteção. Não só para mim, para todos. Porque hoje nós temos que orar e rezar até pelo inimigo. Principalmente para que um dia ele mude o pensamento e se torne nosso amigo. Porque para chorar com nós até o inimigo chora. Então a gente não confia, passamos a não confiar em religião, e sim em Deus. Cada um com a sua. E não esqueçam que só Ele pode fazer a diferença que você tanto espera. Cuidado, não peça muita sabedoria que Deus te coloca no fundo do poço, para ver se realmente você é sábio, para ver se você sai de lá. Peça para Ele, como diz, poucas, mas diga assim: eu acredito que o Senhor irá me fortalecer. O que nós precisamos é ser forte. Para esse mundo que a gente vive, a força às vezes é maior do que a sabedoria. Não adianta lidarmos com força, e sim com sabedoria. E empatia também. Respeito a todos, por igual. Porque um dia essa pessoa vai ver que você tem valor e merece ser respeitada também.
Obrigado a vocês, que vocês fiquem com Deus. Continue fazendo esse trabalho. Eu sou prova que Deus existe. Falei e repito, porque 2 vezes Ele já me livrou. Então, todos nós temos propósito. Vamos aproveitar quando a gente tem o livramento e cada vez fazer o melhor. Claro que nem Deus, nem Jesus agradou a todos, mas a gente pode fazer a diferença, nem que seja apenas um pouquinho. É isso que é a nossa missão nessa terra. Não é só passar. Existir é tudo e todos, mas saiba viver, um para com o outro. Eu muito obrigado a vocês, que Deus abençoe vocês, sempre. Senhores, hoje quero dizer que se comemora o dia do símbolo nacional. Interessante. Dia de todos os símbolos nacionais. São celebrados a bandeira, as armas e o selo e o hino. A data foi criada para sinalizar a importância de cada símbolo na história do país. Que interessante, né? Muito interessante isso aí. Quero aqui parabenizar a LESC, até agradecer também ao vereador Ladiomar que me passou ali, que existe, e agora mais do que nunca, cuidado. Ao pensar em maltratar um animal, independente do animal, ou se você vê, você pode fazer uma denúncia anônima na ouvidoria. Porque eu acho que está na hora de todos respeitar. Se não gosta, não tenha. Mas se não gosta, também não precisa, como diz, maltratar. Ofereça para alguém, deixa ele se virar, que é o que você pode fazer melhor para ele. Como se diz, respeitar. Quero também parabenizar... Vereador Ivo, se me permite uma parte, até sugiro ao amigo também, que também é das causas animais aí, que faça uma indicação aí para o setor de comunicação, para que divulgue essa nota e que faça um trabalho acerca do assunto, né, que eu acho que é muito interessante, porque, na verdade, essa lei já até existia, mas ela foi lapidada um pouco mais, né, porque, na verdade, o que tinha parecia que era irrisório, não acontecia nada, né, então agora está criando uma pena mais branda, né, para esses que cometem esse crime. Se me permite, vereador, complementando o que o vereador Ladiomar falou, esse registro que o senhor falou ali é na ouvidoria, mas é na ouvidoria do Estado ou na ouvidoria municipal? Do municipal. Então, a pessoa que tiver uma denúncia de maus tratos animais, que faça na ouvidoria? Sim, ouvidoria. Ou na própria polícia. Mas eu reitero ali as palavras do vereador Ladiomar, senhor presidente, para que seja feito, então, colocado em página a divulgação sobre essas leis, que pelo menos não ficam como se diz, em comentário, a gente vê aí toda semana em rede social, sobre maus tratos, enfim, fotos e tudo mais, então que agora também o poder público lá que venha divulgar o quanto essa lei é severa e para que ela veio para ser aplicada. Quero parabenizar aqui, rapidamente, Santa Catarina atinge a marca histórica de mais de 3.000 propriedades rurais vistoriadas pela SIDASC. Eu acompanhei a semana passada, então nós estamos aí com um excelente rebanho em bovinocultura, livres da brucelose e da aftosa. Então isso é muito interessante, porque a gente sabe que tem muitos produtores rurais que trabalham com laticínios e fornecem, nós temos aí uma grande empresa em laticínios, que é o Schneider, não sei se estou fazendo propaganda, mas enfim, todos conhecem. Então ele depende de comprar todo esse leite aí dos produtores. Então eu acompanhei na semana passada a Daniele, um excelente trabalho com também um veterinário Marcos junto com ela, fazendo todo lá o acompanhamento e a vistoria nas propriedades. A gente fica grato por isso, porque a gente sabe que estamos aí no caminho certo, onde a produção nossa é rica e vistoriada. Então, para isso que a gente espera que existam essas, como diz, essas vistorias em benefício a todos. Por isso, por hoje é só, senhor presidente, e mais uma vez, que Deus abençoe a todos nós e a todos vocês. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Ladiomar Padilha Filho.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores que aqui estão, toda a nossa plateia que aqui está, uma boa noite a todos já mencionados aqui pelo senhor presidente. Uma noite leve, abençoada, né, hoje, né? Parabéns pelas falas de todos os amigos. Quero iniciar aqui, primeiramente, dando os parabéns aqui ao meu amiguinho Heitor, filho do Júnior Furlan, que está de parabéns hoje, bem rapidinho. Também parabenizar aí o meio ambiente, que no sábado fez aí uma força-tarefa, né, vereador Jarbas, com o escoteiro, Colégio Vicente Vieira, e quem mais? Isso, os alunos do projeto da Polícia Militar Ambiental, que tiveram aí fazendo a retirada, né, de lixos aí de alguns córregos aí da nossa cidade. Também agradecer aí ao secretário, né, também ao seu Tino aí, pelo trabalho realizado ali no, eu sempre brinco que é o bairro das Aves ali, né, na rua Arapongas, na rua Irapuru, toda aquela região ali, como é que é a outra rua de nome de passarinho, Pardal. Então foi feito um trabalho bem bacana, um paliativo também na regional do MEPS e na São João Abaixo. Obrigado. O pessoal tava como os outros querendo o nosso couro, sabe? Quero falar bem rapidinho do meu pedido 221, que solicita ao Poder Executivo a viabilidade de um trabalho paliativo junto às obras. Esse daqui, na verdade, é o que eu acabei de agradecer, mas é porque semana passada eu fiz verbalmente e aqui está o número do protocolo. A indicação 187 é que o setor responsável veja a viabilidade de ser realizada a colocação de placas de sinalização e orientação no desvio de trânsito, orientação de desvio de trânsito intenso na localidade rural que se inicia lá na 416, na entrada da localidade do Sol Nascente. A gente sabe que agora Itapoá aqui vira aquele fervo do pessoal cortar por dentro ali, né? E como até a vereadora Marli falou semana passada, a estrada tá ótima e o pessoal não tá nem aí. Os caras estão descendo-lhe a lenha. 80, 100. Então, já olhando, né? Nós sabemos que não estamos ainda na temporada, mas que seja feito o quanto antes colocado essas placas e tudo mais, né? Porque ali trafegam muitas famílias, animais, maquinários agrícolas, né? Para que não venha acontecer algo de pior aí. Também a indicação 188, que reitera a indicação 81, no qual solicita ao Poder Executivo que encaminhe o setor responsável de viabilidade para fazer valer a Lei 11.738 de 2008, qual dispõe sobre o reajuste do piso salarial do magistério. Aquelas nossas indicações aí brigando, né, pela nossa classe, né, dos professores. Saiu mais aí uma nota, né, que fala aí a respeito do Supremo Tribunal Federal, que eles afirmam que sim, podemos dar. Sabemos que a situação não está fácil, mas a indicação está aqui e espero que sim, o Executivo olhe com muito carinho para esta indicação. E agora também, senhor presidente, um assunto que confesso eu como cristão, até peço por gentileza que o senhor autorize aí que eu utilize o meu tempo dos líderes, né? Se já não bastasse, né, senhor presidente, agora, eu acredito que todos acompanham, né? Nós agora estamos vendo aí que o nosso governo federal acaba de aceitar que nós estejamos que mais 6 países façam parte do BRICS. E esses países, infelizmente, eu posso citar um aqui, o Irã, a Arábia Saudita, países aí que, se você falar que você é homossexual, eles te metem uma bala na cara, e países que realmente
Eu confesso que eu não sei o que esse pessoal tem na cabeça e eu fico muito chateado com isso. E eu me senti no coração de hoje, que bom que hoje nós temos vários pastores aqui, eu não poderia deixar de falar, de me pronunciar a respeito do que também está tramitando lá no STF, né? Aonde sim era uma promessa de campanha para a questão de estar regularizando essa situação do aborto. E eu, como eu falei, senti no coração, porque até ontem fui na missa lá na comunidade do São Jabaixo, no qual eu faço parte, onde o Padre Paulo até pediu orações, né, para que ilumine esse pessoal, que eles tenham discernimento e saber o que é uma vida humana. Eu tenho 2 videozinhos rápidos, senhor presidente, se o senhor me permite. Até também já falo aqui para o Matheus, esse vídeo vai estar passando para o pessoal em casa, né? Sim. Obrigado, Matheus. Pode passar, por gentileza. O aborto é chamado de holocausto silencioso, né? É o maior genocídio da história, porém é o mais discreto e o mais silencioso, né? Porque quando o bebê é acossado pela tesoura cirúrgica, ele emite como que um grito silencioso. Ele está ali dentro, no líquido amniótico, e nós não conseguimos ouvir. Mas se nós acompanharmos um aborto pelo ultrassom, e o Dr. Bernard Nathanson, ele era um médico aborteiro, quando ele passou a acompanhar os procedimentos de aborto com ultrassom, quando veio essa tecnologia, ele deixou de ser abortista, porque ele ficou chocado com o que ele viu. O bebê se encolhia num cantinho do útero e abria a boquinha como se estivesse gritando de dor. E estava gritando de dor. Nós é que não ouvimos. Então, o aborto é grito silencioso do bebê, né, que é torturado e submetido a esse procedimento atroz. Por favor, o outro vídeo, Matheus. Você vai ouvir agora os procedimentos utilizados para matar um bebê até a 24ª semana de gestação. Nessa fase, o bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim é feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher. E após alargar o canal vaginal com uma ferramenta chamada espéculo, faz uso de um tubo de sucção que suga a placenta. A seguir, uma ferramenta chamada clamp, uma pinça com garras dentadas, é utilizada para agarrar e arrancar os membros e os órgãos do bebê, até que reste apenas a cabeça. Então, a cabeça precisa ser quebrada, esmagada e partida. A partir da 25ª semana, o processo de matar esse bebê é ainda mais agressivo. Acontece com a aplicação de uma injeção no abdômen da mãe, cujo alvo é a cabeça ou o coração do bebê, que sofre uma dor aguda. O procedimento pode ser repetido até que o bebê finalmente morra, sendo que a morte é confirmada por ultrassom. Posteriormente é feito um parto. Em alguns casos, ainda é necessário recorrer ao procedimento de dilatação e sucção com a pinça clamp. Tá aí, senhor presidente. Eu até tinha outros vídeos que até, eu confesso que até já me embrulhou o estômago de assistir. Um arrepiado aqui. É uma situação deprimente, né? E essa é a percepção que muitas pessoas, né, do liberalismo e tudo mais pensam, que acham que isso é tudo normal. Até inclusive tem uma pesquisa nas grandes cidades aí que as pessoas chegam com uma folha e pedem para estar assinando um abaixo-assinado, aonde o primeiro abaixo-assinado é que você proteja os ovos dos papagaios de cara vermelha, uma coisa assim. Aí as pessoas assinam e tal, não, meu Deus, isso é um crime fazer, onde já se viu, tadinho, não sei o quê. Aí eles, tem um outro abaixo-assinado aqui que é sobre o aborto. Ou você topa assinar? Não, prefiro a vida dos papagaios. Eu acho que é deprimente. Eu digo que pessoas que infelizmente, como eu posso dizer assim, votaram, como diz o vereador Bach, sempre nesse desgoverno, né, Bach? Nós estamos passando aqui agora amargamente com repasses, né, do governo federal. Graças ao bom Deus que Garuva é um lugar de terra de gente trabalhadora, de gente que veio aqui, instalou suas empresas, gera emprego e renda, aonde automaticamente gera impostos, que assim a gente consiga, né, que a máquina pública trabalhe. E realmente eu termino a minha fala, senhor presidente, eu
queria aqui desabafar meia hora, falar as verdades que me vêm no coração, mas até vindo daqui para cá, com a minha Toyota Bandeirante, que ali na frente está, eu vi um colega meu e abordei sobre esse assunto. Ele me questionou, né? Eu falei, não, a gente tem que abordar esse assunto, porque a gente tem que transmitir o conhecimento do que está acontecendo, né? Porque muitas vezes essas pessoas elas estão com um cabresto e elas não têm o discernimento de subir numa pedra e olhar o horizonte para ver. Coincidentemente, senhor presidente, ele estava até com uma camisa do Che Guevara e ele é daquele esquerda bem fanático, sabe? Aí eu ainda brinquei com ele, eu falei, cara, tu defende tantas essas pautas, tu sabia que esse cidadão que aí está matou centenas de pessoas? Não, digo, não, pesquisa a história, gente. Vocês têm amnésia? Aí eu comentei com ele também, digo, tu sabia que esse cidadão aí, esse amigo Che Guevara, ele dizia que gay tinha que ser... Fala dele, tá? Pelo amor de Deus. Ele dizia que gay tinha que ser colocado em um cercado e ser colocado em trabalho forçado, porque aquilo era bobiça deles. Enfim, várias. Eu citei alguns exemplos, as empresas, sabe? E esse pessoal não acredita. Não é que não acredita, realmente eles não buscam a informação correta. O negócio é, sei lá, se é só fumar maconha e assim, sabe? Ó, já estou fazendo um desabafo, já estou falando demais, mas aqui, ó, sobre o aborto. Vamos aqui, senhor presidente, fazer uma moção de repúdio, uma movimentação nesse sentido, assim como todas as câmaras de vereadores, para que isso não vá para frente, né? Porque, como diz o senhor naquela fala, se o aborto tivesse já lá atrás, aonde nós estaríamos hoje, né? Obrigado, senhor presidente. Parabéns pela fala, pela coragem. Vereador, enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando algumas coisas aqui e vou falar como presidente. E faço uma pergunta para mim e para cada um que está aqui nessa noite, que está ouvindo ou vai ouvir. Sabe por que nós estamos vivos hoje? Nós nascemos porque a nossa mãe tomou uma decisão de não abortar. Isso é a favor do aborto quem está vivo. Porque se a mãe dessas pessoas são a favor do aborto, né, tivesse tomado a decisão, não estaria vivos. E a minha mãe era parteira. A minha mãe fez aproximadamente 72 partos na vida dela. Inclusive o próprio parto. Foi ela que fez. E eu, particularmente, considero um crime, ou o crime mais covarde que tem. Porque, como foi mostrado ali no vídeo, né, se Deus permitir, na próxima segunda, eu quero falar alguma coisa e também trazer algum material sobre as consequências do aborto. As consequências que fica para a mulher que faz o aborto, né, em diversas áreas. E é uma vida que não tem como se defender. Então, para mim, o crime mais covarde que tem é o aborto. Parabéns, vereador. Palavra livre por até 5 minutos, vereadora Marli Terezinha Leandro Zimmermann, MDB. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, cumprimento a todos que vieram nos prestigiar essa noite. Cumprimento também, mais uma vez, parabéns ao pastor Marcelo Mardegan e seus membros, a senhora Fátima, né, promotora aí do turismo, e os condutores também, né, Juliano e Paulinho aí, que muito bem faz esse trabalho, que são queridos por todos aqui em Garuva, e os demais aqui presentes, a Verle, seu esposo, nossos servidores, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também, meu boa noite. Quero aqui também retomar sobre o aborto,
vereador Ladiomar, muito bem colocou, e parabéns pela sua fala. E também sou a favor de, por mais pequenas que seja a nossa cidade, mas se todas as cidades, todas as câmaras fizeram uma moção de repúdio e mandar, surte efeito sim, para demonstrar a nossa indignação, que é inaceitável. A palavra aborto, o aborto em si, como falou o presidente, eu não sei quantos partos eu fiz dentro da ambulância, dentro de casa, né? Nesses 39 anos de profissão na enfermagem, foi muito, né? Muitos partos aí que eu fiz. E, na verdade, o parto ele é natural, né? A gente só conduz, a gente só ajuda, né? Mas tinha um médico que foi o primeiro que fez e construiu o nosso hospital aqui, que foi o Dr. Edgar. Ele ainda tem atendimento em Joinville. Ele falava muito sobre isso, sobre o aborto, que ele jamais faria um aborto. Ele falava que se uma mulher chegasse, uma gestante, para pedir para ele para que fizesse o aborto, ele iria perguntar se tivesse outro filho. Você tem filho? E daqui é mais fácil eu matar aquele que você tem já, do que eu fazer o aborto. É mais fácil para um médico, mas eu jamais o faria. Que para mim é um assassinato igual. E penso da mesma forma, e eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas em colocar em pauta essa questão do aborto. Aí eles falam, mas elas vão fazer do mesmo jeito. Não, não é assim. Não vão decidir do mesmo jeito. Basta mostrar o vídeo, basta mostrar como que funciona o aborto. E não é só a criança, a mãe também vai correr o risco de vida. Então, a nossa moção de repúdio aqui tem que ser feita, e eu tenho certeza que Deus vai agir, que não vai ser aprovado, né? Que não seja aprovada essa lei, que não vire lei realmente para eles ficarem à vontade para cometer esses crimes. Quero aqui falar também que eu não pude estar presente, e agradeço o convite, assim como os demais aqui receberam o convite para o culto, né? Do centenário da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Garuva, né? E a despedida também do pastor. Não pude estar presente, acho que o senhor presidente esteve presente, né? Infelizmente não consegui participar, mas fica aqui o nosso agradecimento ao pastor pelo trabalho prestado em nosso município. A gente sabe que foi um pastor Euclésio muito querido, a Cacá, né? Eu conheço mais pelo apelido, né? Sua esposa. Então fica aqui a nossa gratidão, e né, que ele tenha aí êxito e que Deus o abençoe na sua nova caminhada. E parabéns à comunidade evangélica luterana pelos centenários 100 anos em nosso município. Quero aqui, vereador Ladiomar, parabenizar aqui pela sua indicação 133, né, por esse projeto, para que se instituia uma campanha de oftalmologista na escola. Eu tenho aqui uma indicação, a 133, minha, de 2022, que fala também, que pede também a obrigatoriedade, principalmente a cuidado visual em todas as crianças, qualquer que seja o diagnóstico, para que seja encaminhado. Então, isso é muito importante, né? Desde o prezinho, desde o berçário também, para que faça os atendimentos e o diagnóstico precoce para nossas crianças. Então, parabéns pela sua indicação também. Se me permite, vereadora, Sim. Eu até acabei esquecendo de falar dessa minha indicação, passou batido, né? Sim. Mas até já passei um zap aqui para Marinilda, para que seja instituído a semana. Perfeito. Sabe? Para fazer um projetinho para a gente pôr aqui na Câmara de Vereadores, um projetinho, não um baita de um projeto, porque, né, imagina a visão das crianças, né? É algo que pode ser cuidado aí com, como é que se diz? Com antecedência, assim, né? Sim, o diagnóstico precoce para poder tratar. Isso. Então, exatamente. É excelente um projeto, né? Sim. E as próprias professoras, né? Que normalmente são as que vão observar esse probleminha que às vezes eles têm na vista, né? Tá certo. Tem uma indicação minha também para oftalmo, pelo menos uma vez por mês na nossa cidade, né? Para não fazer
ambulância terapia que eu falo que, né, para transportar essas pessoas que às vezes é só simplesmente uma consulta. Também quero falar aqui do projeto Moeda Verde. Mais uma vez, nessa semana, no próximo sábado, acontece ali, está aqui o pessoal da Comarques, né, que faz um trabalho aqui maravilhoso também no nosso município, a Secretaria do Meio Ambiente também, e o projeto, mais uma vez, está neste sábado, das 9 ao meio-dia, em frente à Prefeitura. Então, as pessoas que queiram fazer a sua troca aí por frutas, verduras, então, que vá lá na frente da Prefeitura nesse próximo sábado. E falar um pouquinho também, senhor presidente, sei que já terminou, mas já uso minha palavra como líder, quero falar também dos maus tratos aos animais. Né, fazer um pedido de providência aqui ao pessoal que está à frente do bem-estar animal. Aqui próximo ao Novo CIS, ali, tem acho que é uma vaca e um boizinho, que vive aí no centro. Eles saem de lá e saem assustando todo mundo. E coitado dos animais, gente. É a 3ª vez que eu já vejo, ligo para Ju, vai lá, olha o proprietário, está acontecendo alguma coisa, porque eles ficam próximo naquele pasto ali, só que não está bem cercado. Então, eles estão saindo. Então, não sei. Aquilo ali tem que tomar uma providência, assim como o cavalo que eu falei esses dias, que está dia e noite amarrado lá. Então, assim, isso para mim é maus tratos também. Né? Eles podem ser atropelados ou, né, machucar alguém. Né? Outra coisa é os cachorros. Meu Deus, lá perto do cemitério está demais o abandono também. Assim como todos os lugares. Eu não aguento mais adotar também. Agora, ultimamente, foi adotado lá do cemitério que foi jogado lá com a cordinha, ficou pendurado. A minha nora estava passando e trouxe. Que dó, gente. O que está acontecendo? Que as pessoas... Mas, assim, a gente acolhe, mas não dá, né? E não temos ainda o abrigo animal. Sim? Vereadora, se me permite, essa é uma situação de abandono. Eu acho que tem que ser instaladas essas câmeras de segurança no nosso município para ser punidas essas pessoas que abandonam os animais, né? Esses tempos aí, acho que teve uma situação dessa de abandono e foi acho que, aberto um inquérito para essa pessoa. Sim. Se tiver mais câmeras, tiver câmeras na cidade, esse tipo de situação não vai acontecer mais. Exatamente. Não, eu acho que já passou dos limites, então é demais. Mas eu acho que a identificação, né, as câmeras, eu acho que é a solução. Então, exatamente. Seria isso. Então, senhor presidente, que Deus abençoe a todos. Boa noite. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Jarbas Budal, MDB. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, quem nos assiste pela internet, cumprimentando o senhor Fábio Silva, cumprimento todos os homens aqui presentes, cumprimentando a senhora Fátima, cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Falar da minha indicação que fiz ali que seja realizada a iluminação pública na praça do loteamento Boulevard lá, vereador. Eu tive fazendo uma visita no local lá, uma praça bonita, né? Só que não tem a iluminação, né? Se me permite, vereador Jarbas, até inclusive está nos pedidos, as pautas, né? As pautas que toda a comunidade passou, que graças a Deus conseguimos fazer aquele trabalho lá no asfalto e tudo, lá os remendos, lá tudo que era preciso, né? E era uma das pautas também. E eu acho que tem mais aquela situação também do barreiro, né? Que tem aquela situação daquela paleta lá. Os taludes que eles estão todos conforme a lei, tá aí o vereador Bach, qualquer coisa pode dar uma pincelada. Pelas normativas, acredito que leigo que sou no assunto, eu vejo que aquilo não precisa nem ser muito estudioso para ver que aquilo tá tudo irregular, né, vereador Bach? Com certeza, vereador. Já foi encaminhado o ofício. Até o senhor pode falar com o Márcio. Até tem um que está rachado lá que vai cair. É uma tragédia anunciada. E ninguém toma providência. Eu não sei, a gente denuncia aqui, faz os trâmites legais, mas não acontece. O negócio é tão moroso quanto os nossos pedidos aqui, né?
Eu creio que nessa pauta aí dessas reivindicações aí, né, vereador? Essas são prioridades ali, né? Tem aquela questão daquela curva ali, que eu também fiz a indicação ali, uma curva daquela dali tá, complicado. E também aquele terreno naquela curva ali é da prefeitura na frente. Então poderia ser feita uma melhorada ali, né? E sem contar essa situação aí do barreiro, que quando chove a água desce ali com aquela barro, aquela valeta a céu aberto, dengue, é questão de saúde também, né? Que eles dêem uma atenção, né, nessa situação. Quero falar sobre a ação de limpeza do Rio da Onça, uma ação muito boa, recolhendo os lixos, né, bastante, né. Parabéns à cooperativa que estava junto lá, no apoio, Rafael, todos que estavam lá no dia, né, os escoteiros, né, na Escola Vicente Vieira, com a professora Jennifer, né, voluntários, né. A ação resultou em 0,5 tonelada de resíduos do Rio da Onça ali, né. Então foi um ótimo serviço aí com a criançada lá empenhada, ajudando mesmo. Gostaria de agradecer ao setor responsável pela manutenção da rua Esther Girardi, né, com patrulhamento e colocação de material fresado. E também reparos na tubulação e na calçada da rua Eric Schmidt lá. Também quero agradecer aqui a Fátima, né, pelo portal Turismo Garuva, a importância, né, da divulgação da nossa cidade, né, juntamente aí também com a Secretaria de Turismo, né. Nossa cidade aí é linda demais, muita gente procurando aí com essa divulgação, muita gente vindo aí para conhecer. Até um amigo meu, policial militar, veio essa semana, ia conhecer ali o morro ali, que esqueci o nome, aqui da Vila das Pedras. Ele ia fazer ali o conhecimento ali e reconhecer o local, mas o tempo não estava bom, ele não pôde fazer essa visita. Serra do Mar. Também quero agradecer a amizade e a parceria aí do pastor Marcelo Mardegan, quando fala de livramento, né, da minha situação, dois livramentos que eu tive aí, e ele acompanhou, né? E ele também, né, que teve o livramento daquele dia, né? Livramento de se passasse lá naquele local, lá e desse carona para aqueles marginais, 3 marginais fortemente armados, né? Mas Deus nos livrou daquele dia ali, né? Então, a gente falar de Deus está sempre no coração da gente, né? O pastor fazendo um belíssimo trabalho aí, a gente vendo ali meu amigo Silvio, lá do Cubatão, né? O outro amigo ali também, da Mina Velha. Então, a gente fica feliz aí. Parabéns, pastor. Deus abençoe sempre aí. Uma boa noite a todos. Passo a presidência ao vereador Jarbas Budal para fazer uso da palavra. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Carlos Leite Filho. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores dessa casa, a todos que nos assistem via internet e todos os presentes aqui no auditório. Cumprimentando pastor Marcelo, cumprimento todos os homens, cumprimentando a senhora Denise, cumprimento todas as mulheres. Antes de falar alguma coisa que eu anotei aqui, só lembrei, vereador Ademar, de que o atual presidente, na verdade, é um turista com status de presidente, né? E nós, como cristãos, temos a obrigação de orar por ele, porque a Bíblia diz que temos que orar pelas autoridades constituídas e pelos governantes. Parabenizar o vereador Edson Jair Bach, que ontem Deus concedeu mais um ano de vida, né? Deus abençoe e lhe acrescente Vereador Carlos, muitos anos de vida. se me permite, só um adendo na fala, Claro. Mas
Parece-me que a esposa do então presidente, a dona Janja, tuitou que parece que nas próximas semanas eles irão visitar o Brasil. Boa, vereador. Também parabenizar a Igreja Luterana pelos 100 anos de 100 anos que estão instalados em Garuva, né? Garuva tem 60 anos e a Igreja Luterana com 100 anos de atividades em Garuva. Tive o privilégio de estar presente lá. Também estava presente o seu Tino, sua esposa, Dona Lourdes, o prefeito Dr. Rodrigo e também a primeira-dama, Dona Isa. Parabenizar pastor, eu acho que é Euclésio, né? Pelos 3 anos, ele, a sua esposa, a senhora Cacá, pelos 13 anos dedicados a Garuva, ali pastoreando a Igreja Luterana. Que Deus possa abençoar e recompensar. Também, eu anotei aqui, a gente às vezes acaba esquecendo de fazer menção, mas a senhora Verli, ela é assessora do deputado Maurício Peixe, né? Às vezes a gente acaba esquecendo de fazer menção. Agradecer à Secretaria de Obras, na pessoa do secretário Marcelo Carlos Ferreira, e eu estou com um misto de gratidão e preocupação. Eles, hoje, colocaram material fresado em um trecho, ali na rua da minha casa, na rua Vereador Klaus Lennert, né? E a solicitação foi que colocasse o material em toda a extensão da rua, 1.700 metros, né? E a gente fica preocupado, né? E eu me coloco no lugar das pessoas. Se fosse eu, também falaria a mesma coisa, né? De repente eu não estivesse como vereador, colocasse material, vou falar aqui em tese, na frente da casa do vereador Jarbas, né? Eu ia falar, poxa, colocaram só na frente da casa do vereador Jarbas, né? E então eu peço, e eu acredito que eles vão terminar lá, né? Isso, de colocar material fresado na extensão da rua, porque senão a gente fica preocupado, né? O pessoal vai comentar, e como eu falei, com razão, né? Mas já agradeço que eles estão fazendo esse trabalho. Seria isso por hoje. Que Deus abençoe Garuva, que Deus abençoe esta casa. Devolvo a presidência ao vereador Carlos Leite Filho. Não temos mais nenhum inscrito na palavra livre, aliás, no comunicado dos líderes. Então eu deixo, se algum vereador tiver mais alguma colocação, tenha liberdade. Nada mais havendo a declarar, a destacar, encerro a presente sessão agradecendo a presença e a audiência de todos. Eu os convido para a próxima sessão plenária, a ser realizada no dia 25 de setembro de 2023, às 19 horas. Se pastor Marcelo, família, senhora Fátima e os demais desejarem nos honrar depois e tirar uma foto com a gente para recordação, por favor, é só chegar à frente. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.